Bem, pessoal, vamos falar de movimento circular uniforme. É um movimento da cinemática. Olha aqui, um carro no seu sentido horário, né? Desenhando aqui uma circunferência. Podia ser uma rotatória aqui, né? E tem aceleração no centro. Esse é uma MCU. O que acontece nesse tipo de movimento? A velocidade, ó, V1, V2 aqui representada nos pontos P1 e P2, eles têm mudança na direção. O sentido continua aqui horário, mas a direção alterou. E aqui temos, né, o ângulo representando a diferença aqui do arco, né, dos dois pontos. Lembrando que a trajetória se dá por essa circunferência. Então aqui você tem uma velocidade ligada ao movimento na circunferência e a velocidade ligada ao ângulo. E esse R1 aqui, né, nós sabemos que essa distância equivale ao raio. Bom, então a gente vai ter algumas considerações. Os módulos dos vetores são iguais, né? Aqui a intensidade deles é a mesma, V1 e V2. A variação da velocidade é a diferença entre elas. A variação do deslocamento é a diferença entre eles. E a gente sabe que vai ser velocidade vai ser a variação do deslocamento sobre ΔT. Então a gente pode escrever que a variação do deslocamento é velocidade vezes ΔT. Ok? Mas aí o que nós vamos elaborar? Vamos colocar aqui o vetor V1 com o oposto dele, menos V1. Vamos colocar vetor V2 e aqui temos o nosso ΔV, como foi dito anteriormente. Aqui vou botar o vetor R1 oposto e o vetor R2 oposto. Ou não, esse é ok. E aí eu teria o ΔR, que seria a variação de deslocamento. Lembrando que ΔR é R2 menos R1 e o ΔV é V2 menos V1. Então o que a gente pode encontrar aí, gente, é dois triângulos iguais isósceles. Olha aí, usando os vetores posição, né, deslocamento e vetor velocidade. Como eles são isósceles semelhantes, eu posso fazer a relação entre eles. Ó, a variação da velocidade do primeiro vai equivaler à variação do segundo. Ó, semelhança de triângulos, dá uma estudadinha. Variação do primeiro vai ser igual à variação do segundo, sobre a velocidade do primeiro é igual a deslocamento do segundo. Então o que eu posso fazer aqui, pessoal, é fazer uma substituição aqui, não posso? Ó, trazer aqui o nosso V multiplicando o ΔT. Lembrando da fórmula anterior, vimos que a variação do deslocamento, essa aqui, pode ser substituída por V ΔT. Daí nós podíamos seguir, né, em contar a aceleração, porque a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Então você vai poder substituir por V ao quadrado sobre R, ok? Porque vamos ter V vezes V, ok? E o ΔT vem para cá para o denominador. Então vou ter ΔV sobre ΔT. E esse V no denominador passou multiplicando, ficou V ao quadrado sobre R. Então eu posso encontrar a aceleração média fazendo velocidade ao quadrado sobre R. Interessante, lembrando que essa é a velocidade escalar, está ligada ao comprimento. E se eu quiser achar a velocidade, a aceleração infinitesimal, é só usar a derivada ou limite quando ΔT tende a zero, ok? Bom, então ficamos que a aceleração média ΔV sobre ΔT segue a mesma direção, a direção da aceleração é a mesma direção do ΔV. ΔV é consequentemente ΔA apontam para dentro da circunferência. Então a variação da velocidade e a aceleração apontam para dentro da circunferência, mas não é o vetor velocidade, é a variação. Quando tomamos um intervalo de tempo infinitesimal, ΔT tendendo a zero, o ângulo θ tende a zero e o ponto P se aproxima do ponto T. Aqui acabou não colocando esses dois pontos, tá bom?
Então, gente, aí nós estamos falando um pouquinho da aceleração centrípeta, que é para o centro do movimento. Aqui, uma figura maior, a gente vê bem a aceleração centrípeta para o centro do movimento e o vetor velocidade escalar. Opa, o vetor velocidade. Bem, aí nós temos alguns conceitos importantes. Período e frequência. Período é exatamente o tempo para completar aquele ciclo. Então a gente pode botar aqui no lugar do T, delta T, bota Tzão aqui, que significa período. Como o ciclo completo é 2πr, a velocidade é 2πr sobre T. E a frequência angular está ligada ao ângulo. Então a gente vai usar aqui 2π radianos sobre T. O 2π radiano já envolve a parte angular, né? E a frequência vai ser 1 sobre T, quer dizer, o inverso do período. Esse quadro tenta resumir um pouquinho mais. Aqui nós temos as fórmulas do quadro anterior. Período é dado, né, em segundos e a frequência é dada em hertz. Aqui tem a conversão, né, RPM para R por segundos. Você de RPM se divide para R por segundos, rotações por segundo. E rotações por segundos para RPM multiplica por 60. Mas o que eu destaco aqui é que o período vai ser 1 sobre F. Eles são grandezas inversamente proporcionais, pessoal. O período, quanto maior o tempo para completar uma volta, menor a frequência. E a ideia da velocidade angular, pessoal, o que seria? Olha aqui os ângulos, o delta θ, saindo de P2 para P1. Então a velocidade angular está ligada ao ângulo. Então vai ser θ2 menos θ1 sobre T2 menos T1. Então a variação de θ sobre o T. Então essa seria a velocidade angular média no MCU. E ela tem uma consideração em relação à circunferência 360, né? A gente pode colocar, né, 2π, que é 360, sobre o período, baseado nessa fórmula que nós vimos no quadro anterior. Fechando essa relação de fórmulas, temos a velocidade angular instantânea, que nesse caso é só aplicar o limite com ΔT tendendo a zero, de Δθ sobre ΔT, que é a derivada, né, do ângulo em relação ao tempo. Resumindo, a velocidade angular é Δθ sobre ΔT em radianos por segundo. A velocidade escalar vai ser ΔS sobre ΔT em metros por segundo, né? Você vai considerar aqui o movimento sobre a circunferência, nesse último caso. Bom, e aqui tem a conversão, né? Você utiliza também a ideia do perímetro. O perímetro é 2πr, né? Com o comprimento da circunferência, né? Então, esse aqui, o P seria o ΔS, 2π o ΔT, θ, que é a variação do ângulo, e o raio seria S da circunferência. Essas fórmulas todas nos ajudam a resolver um problema como esse. Uma roda gigante, que tem raio 10 metros, possui uma velocidade de módulo constante igual a 4,5 metros por segundo. Determine a aceleração da pessoa que está na roda gigante. Então aqui eu coloquei o vetor velocidade, o vetor aceleração para a compreensão de vocês. E calcule o tempo necessário que a pessoa realize uma volta completa na roda gigante. Então vamos lá? Primeiro, para encontrar, né, essa aceleração centrípeta, eu posso usar aquela fórmula do V ao quadrado sobre o raio. Então vai dar 4,5 metros por segundo ao quadrado sobre 10, 2 metros por segundo ao quadrado. Mas a aceleração é uma grandeza vetorial. Eu preciso informar direção e sentido. Então ela aponta para o centro da circunferência. E esse centro da circunferência me permite, né, definir o sentido, melhor dizendo, né, que o sentido depende aí da trajetória da circunferência. Mas a aceleração sempre é do sentido do centro para da borda para o centro. Por isso que a aceleração é centrípeta. Bom, pessoal, fechando o nosso vídeo, a gente tem que determinar o tempo necessário que a pessoa fechar essa volta. Então é só usar a fórmula que tem 2πr sobre o período. Porque período a ideia é completar um ciclo com um período. Então a gente vai jogar aqui para fazer uma troca entre as variáveis. T vai para
primeiro membro, V vem dividindo. Então a gente tem uma fórmula do período que vai ser 2πr sobre V. Então a gente pode usar a ideia de V como raiz quadrada da aceleração vezes R, já que R é V ao quadrado sobre R. Eu posso usar que V vai ser a raiz quadrada da aceleração centrífuga vezes o raio. Então é só colocar o valor do raio, que é 10, né, no numerador e 10 no denominador, e colocar 2 metros, que foi o valor anterior. Resolvendo essa questão, nós temos 14 segundos. Bom, pessoal, esse foi o assunto de MCU. Espero que vocês tenham entendido. Vejam o vídeo mais vezes e as nossas referências que a gente tem usado aí para explicar esses assuntos. Ok, pessoal?